Alvorada Cultural. As cortinas do Palácio das Artes se abrem para uma dramática mistura de amor, ciúme e vingança. A inquietante combinação ganha forma na ópera Cavalaria Rusticana, que encerra a temporada de óperas da Fundação Clóvis Salgado 2025. Em cena, a montagem conta a história de um jovem que trai a namorada com a antiga noiva, agora casada com outro. E tudo isso numa época em que lavar a honra nos duelos era levado a sério. E quem conta mais pra gente sobre esse espetáculo é Menelik de Carvalho, diretor cênico da ópera. Menelik, é uma alegria imensa conversar com você. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade e seja muito bem-vindo ao Alvorada Cultural. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo. E Menelik, eu começo essa nossa conversa pedindo a você que nos conte qual a história narrada na ópera Cavalaria Rusticana. A ópera se passa no século XIX, o final do século XIX, por volta de 1880. Toda a história acontece durante um único dia, que é um domingo de Páscoa, em uma cidade pequena. É uma comuna, um povoado na Sicília, na Itália, na ilha da Sicília, que existem diversos povoados. Essa nossa cidade comuna é uma cidade fictícia, não existe na realidade, inspirada em diversas comunas reais sicilianas, ali na província da Catânia, na fronteira da província da Catânia com a província de Siracusa, uma região montanhosa. Então tudo se passa aí nesse momento, ao longo de um único dia. A gente conhece uma jovem chamada Santuzza, que é a protagonista dessa ópera. A Santuzza está apaixonada, ela tem saído com um rapaz da cidade chamado Turido. O Turido é um rapaz que saiu como soldado, se alistou numa guerra, e depois que ele retornou, quando ele foi se alistar, ele estava noivo de uma outra moça, a Lola, que é vizinha da Santuzza. Turido era noivo de Lola, foi para o exército. Quando ele volta, Lola já tinha se casado com outro homem mais rico, chamado Alfio. E Turido, já que tinha perdido a paixão da vida dele, acaba se envolvendo com a Santuzza. O que acontece é que Santuzza acaba perdendo a virgindade com o Turido. O que, se fosse descoberto pela sociedade, seria um grande escândalo, pois naquela época, ainda mais numa cidade pequena, tinha toda a cultura de que a moça deveria se casar virgem. E a Santuzza descobre que Turido está tendo um caso com Lola, a antiga noiva dele. Como o marido dela é caixeiro viajante, ele aproveita as noites em que o caixeiro está viajando para ir, para passar a noite com a Lola. Santuzza descobre isso e fica desesperada. Ela não sabe se Turido vai deixá-la e ela tem medo, se ela for deixada por Turido, se outro homem vai querer casar com ela. E ela é completamente apaixonada por ele, ela não consegue lidar com a ideia de perder esse amor, E mesmo a ideia de que ela esteja sendo traída é muito ruim para ela. Então a ópera toda vai acompanhando, A Santuzza descobre logo no começo da ópera que ela está sendo traída, e a gente vai vendo ela indo atrás da mãe do Turido, indo atrás do Turido, tentando conversar com ele, entender o que está acontecendo entre ele e a Lola, se realmente é o que ela está pensando, se realmente é uma traição, por que ele está fazendo isso com ela, como ele pode tratá-la assim, se ela abriu mão de tudo por ele, por que ele está traindo ela com uma outra mulher. E no final das contas, se sentindo tão desprezada, a Santuzza acaba contando para o marido da Lola essa relação que está tendo entre a esposa dele e o noivo dela. E aí o marido da Lola acaba marcando um duelo com Turido, e o final da história eu não vou contar para vocês assistirem na ópera. Com esse resumo já deu para perceber que é uma montagem que envolve sentimentos muito fortes, Paixão, ciúme, traição, vingança. É uma ópera extremamente dramática, como muitos a consideram? Sim, a ópera ela chega a ser trágica, O final é trágico, e apesar de ser domingo de Páscoa, então a cidade está toda pronta, Aquele pequeno povoado está pronto para as comemorações de Páscoa, é um dia de festejo, de alegria, mas esse dia acaba sendo marcado por uma tragédia, com uma morte no final. E esse clima de tragédia vai contaminando toda a ópera. E Menelik, eu gostaria que você contasse para a gente agora um pouco sobre os detalhes cênicos que ajudam a contar essa história e também a transportar o público para esse local criado na cena da ópera. Claro, nós temos todo o cenário do William Rauch, e o figurino da Marcela Moreira.
Nós estamos pensando no realismo, né? Então estamos tentando retratar uma comuna siciliana como ela era no cenário e no figurino, né? Como as pessoas se vestiam, né? Por volta de 1880 naquele local e como seria, né, uma praça nessa cidade. Então no nosso cenário a gente consegue ver a pensão local, né? Uma espécie de hospedaria que tem uma taberna na porta com mesas e cadeiras. Conseguimos ver a igreja da cidade e também uma estrebaria na outra extremidade. Ao fundo nós temos montanhas e, além disso, vários telhados de pequenas casas, né, dando a entender que tem como se uma rua subisse, né, e desse em outras ruas, em outras casas. Então, estamos ali na praça principal dessa cidadezinha. A iluminação do Régelis, ela marca toda a passagem do dia, né? Então, a gente começa de madrugada e termina um pouco depois do pôr do sol. Então, ao longo da ópera, a gente vê a iluminação, né, passando de madrugada para amanhecer, tarde, entardecer, pôr do sol e noite novamente. Todos os figurinos também são inspirados, né, em 1880, então a gente pode ver, né, como as pessoas se vestiam naquela época. E vamos falar agora um pouquinho sobre a trilha sonora da ópera. Além da história em si e de todos esses detalhes que você acabou de falar, a trilha sonora ajuda muito a acentuar essa dramaticidade. Como que foi pensada a trilha sonora da ópera Cavalleria Rusticana? A Cavalleria Rusticana, ela é composta em 1890. O Mascagni vai usar um pouco, né, de ritmos locais também, se inspirar em ritmos locais e populares para criar a ópera dele com uma cor local, né? A cor local que seria, né, uma música inspirada na tradição siciliana. Inclusive, a primeira música da ópera, o primeiro número, se chama Siciliana, e ele é todo cantado em siciliano e não em italiano, né? Já como uma homenagem à cultura siciliana. Né? Faz parte, portanto, também da composição tentar garantir e conseguir essa cor local, né? Através das palavras, das composições. E Menelik, nós estamos falando de ópera, que é um dos formatos artísticos mais completos que nós temos. Envolve teatro, envolve dança, envolve música. Ou seja, montar uma ópera exige pessoal e talentos diferentes. Quais corpos artísticos participam da ópera Cavalleria? Na Cavalleria nós temos solistas convidados, né, especialmente convidados, que são os nossos 5 protagonistas. Além disso, como corpos artísticos, nós temos o Coral Lírico de Minas Gerais e a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, né, que são os corpos artísticos do Palácio das Artes. É bastante gente, né? Bastante gente. No coro são cerca de 70 pessoas. Na orquestra eu não sei precisar direito, mas é por aí também. Eu acredito que nessa ópera estão participando por volta de 80 pessoas. Ô Menelik, agora eu gostaria de abrir um espaço e pedir a você que convide o público de Belo Horizonte a assistir à ópera Cavalleria Rusticana. Claro, muito obrigado. Gostaria de convidar todos que estão nos ouvindo para vir ao Palácio das Artes para assistir Cavalleria Rusticana. Nós temos apresentações 6, 8, 9 e 10 de agosto, sempre à noite. Vocês vão ver um espetáculo muito bonito, com cenário, iluminação, figurino, música, coral lírico, orquestra sinfônica, nossos solistas convidados, né? Nossa protagonista Eiko Senda, como solistas temos Eiko Senda, Matheus Pompeu, Stephen Bronk, Sylvia Klein, Bárbara Brasil, num trabalho lindo de coletivo, né? Assim, então, uma história forte, dramática, sendo contada assim, de coração por todos os artistas envolvidos. Vai ser um prazer receber vocês. É isso aí, tá todo mundo mais do que convidado. Ô Menelik, foi uma alegria imensa conversar com você mais uma vez. Muito obrigado pela sua disponibilidade e boa apresentação para vocês. Valeu, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Eu conversei com Menelik de Carvalho, diretor cênico da ópera Cavalleria Rusticana. As apresentações ocorrem nos dias 6, 8, 9 e 10 de agosto no Palácio das Artes. Informações sobre horários e ingressos você confere em nosso site alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.